Vamos lá, pessoal, vamos então para a segunda parte da correção da prova para diplomata. Um texto bem legal. Vamos lá. Através das espessas trevas em que se achavam envolvidos os homens neste continente americano, ele está falando sobre os brasileiros, né, sobretudo a questão do Brasil, né, dos brasileiros aqui no continente, certo? Viram-se alguns espíritos superiores brilhar de passagem bem semelhantes a essas luzes errantes que o peregrino admira em solitária noite nos desertos do Brasil. Sim, eles eram como pirilampos que no meio das trevas fosforeiam, né? Esse fosforeio tinha que ser com I, hein? Isso é um detalhe interessante, mas esse erro original é da prova, tá? É do texto, não é meu. Legal? Bom, vamos lá. O que ele quis dizer com isso? Pô, na Terra, aquele período onde havia escravidão, onde havia, né, escravidão, e como ele fala ali, havia as trevas, né? Esse período das espessas trevas em que se achavam envolvidos homens nesse continente. Ainda assim, apareceram alguns espíritos superiores que conseguiram brilhar nessa arte de escrever, tá? Mas brilharam assim de uma forma como um vagalume, né? Como um pirilampo. Então o brilho deles era efêmero, passageiro, enfim. Então olha lá. Então o peregrino admira em noites solitárias nos desertos do Brasil. Sim, eles eram como pirilampos, como vagalumes, que no meio das trevas fosforeiam, conseguem brilhar, conseguem ter aquela luz. E aí ele faz a pergunta, vem cá, pode-se, né, com razão acusar o Brasil de não ter produzido inteligências de mais desse sabido que late? Quer dizer, mas que povo escravizado pôde cantar com harmonia quando retinido das cadeias e o ardor das feridas, sua existência torturaram? Então, como é que você pode como é que pode fazer uma crítica ao Brasil por não produzir grandes literatos, se ainda havia a escravidão? Né? Então, o que ele questiona é exatamente isso. Que povo escravizado pôde cantar com harmonia, se ainda havia o retinido das cadeias? Que colono tão feliz ainda, com peso sobre os ombros e curvado sobre a terra, a voz ergueu no meio do universo e gravou seu nome nas páginas da memória? Pô, você no meio dessa situação, né? O cara ainda tendo que sobreviver, tendo que plantar, tendo que... Você ainda vai cobrar desse povo aí que tem um grande escritor? Quem não tendo a consciência da sua livre existência, olha lá, você não tem ainda nem a consciência de que está livre, só rodeado de cenas de miséria, pôde soltar um riso de alegria e exalar o pensamento de sua individualidade. O que você está esperando desse homem brasileiro, ainda nessa situação de escravidão? Que ele consiga escrever, que ele consiga exalar o pensamento de sua individualidade. E aí aqui ele é firme. Não. As ciências, poesias e belas artes, olha lá, olha o aposto, filhas da liberdade, fogem do país amaldiçoado que ainda vivia a escravidão, onde a escravidão rasteja e só com a liberdade podem habitar, ou seja, as ciências, a poesia, as belas artes só podem habitar com liberdade. Então, elas não são partilhas do escravo, elas são filhas da liberdade. Se refletirmos, veremos que não são poucos escritores para um país que era colônia portuguesa, para um país onde ainda hoje o trabalho do literário, longe de assegurar-lhe com a glória uma independência individual, então ele fala, nesse ambiente era para se esperar até menos, então não são poucos escritores para esse país, né, em que além de tudo, então ele ainda faz essa crítica aqui, ainda hoje o trabalho do literato, longe de assegurar-lhe com a glória uma independência individual, ou seja, o cara que escreve, ele não é independente, tá? Ele não tem uma independência individual, ele não tem independência financeira, e um título de mais reconhecimento público parece, ao contrário, desmerecê-lo, desviá-lo da liga dos homens positivos, que desdenhosos dizem, esses homens positivos, que desdenhosos dizem, é mais um poeta, é um poeta, sem distinguir se apenas é um trovista ou um homem de um gênio,
como se dissesse, eis aí um ocioso, um parasita, quer dizer, um cara que não quer porcaria nenhuma, que não pertence a esse mundo, que não está trabalhando. Deixai com sua mania, com essa mania de escrever. Então, olha só, o que o autor quer dizer no Frigir dos Ovos, que nesse ambiente em que havia escravidão, em que havia o pior dos ambientes, para esse ambiente, a expectativa que ele tinha é que a quantidade de escritores deveria ser muito menor do que foram. Então, havia alguns que conseguiram brilhar, tá? Mas, além disso, eles ainda sofreram, esses poucos que conseguiram, né, mesmo que esse brilho não fosse uma coisa eterna, né, fosse uma coisa passageira, efêmera, eles ainda eram criticados, ainda sofriam o deboche, a ironia dos outros homens da sociedade, né? Falavam com desdém, assim, um poeta, como se, né, um parasita, uma pessoa que está ali vivendo, mas sem trabalhar, né? Um parasita é justamente isso, né? Na linguagem figurada, aquele cara que gruda em alguém para sobreviver sem o seu esforço. Beleza? Bom, então, vendo essa leitura do texto, vamos lá. Vamos para esses... São 2 questões com 4 itens. Questão número 3. O autor defende a concepção de que há autores demais no país? Não. Né? No início do texto, ele até fala, num determinado momento do texto, que ele até diz o seguinte, olha, para um país estar vivendo isso, nós não podemos dizer que são tão poucos assim. Tá? Olha lá. Para um país que era colônia portuguesa, o trabalho... Aqui, ó, veremos que não são poucos os escritores. Realmente, ele até fala isso. Mas daí a dizer que o autor... de que há autores demais no país... Não, ele queria que tivesse mais ainda. Tá? Ele fala assim, olha, nesse contexto, a expectativa que eu tinha que seriam menos, mas que bom que são... Então, que bom que ainda, pelo menos esses aqui existem, e que ainda assim foram criticados, ainda sofreram deboche. Tá? Então ele não defende a concepção de que há autores demais no país. Não, ele não defende isso. Porque quando você fala autores demais, é porque não era para ter tantos. Não, na opinião dele era para ter mais ainda. Então esse item 1, obviamente, é errado. Item 2. Vamos lá. A última frase do texto é uma ironia que exprime a crítica do autor ao desprezo dirigido aos literatos. Mas é óbvio. Né? Sem distinguir se apenas é um trovista ou um homem de gênio, como se dissesse, eis aí um ocioso, um parasita que não pertence a esse mundo. Ou seja, olha a ironia, né? Você fala assim, ele está perguntando aqui, falando sobre essa última frase, deixai-o com sua mania. Quer dizer, escrever seria uma mania. Não seria um talento, não seria um dom, não seria uma tendência que a pessoa tem, um gosto que a pessoa tem, uma qualidade, uma característica da pessoa, deixar com sua mania. Tá? Essa não é a visão do autor. Então isso aqui é uma colocação irônica em cima do que outras pessoas falavam, justamente do literato. Certo? Lógico que é uma ironia isso. Tá? Bom, de acordo com o texto, as artes literárias encontram terreno fértil e uma terra onde haja liberdade. Esse fragmento, essa afirmação, vai exatamente ao encontro do que está escrito aqui. Não, as ciências, a poesia, as belas artes, filhas da liberdade, não são partilhas do escravo, irmã. Tá? Então, as ciências, a poesia e as belas artes, que são filhas da liberdade, não são partilhas do escravo, irmãs da glória, fogem do país amaldiçoado. Então as ciências, a poesia e as belas artes fogem do país amaldiçoado, onde a escravidão rasteja. E só a poesia, as ciências, a poesia e as belas artes, só com a liberdade habitar podem, só podem habitar com a liberdade. Então é evidente que as ciências, a arte e as belas artes, a poesia e as belas artes, de uma forma geral, só conseguem na liberdade
encontrar um terreno fértil, só podem habitar nesse período. E a frase está toda invertida, né? Sim, mas só podem habitar nesse tipo de ambiente, não na escravidão. Bom, item 4. As vírgulas que separam as expressões com razão e as ciências justificam-se pela mesma explicação sintática. Lógico que não, né, gente? Pode-se e poder-se-á acusar. Entre o verbo auxiliar, poderá, e o verbo principal, acusar, você tem um adjunto adverbial. Tá? Um adjunto adverbial de modo. Você vai acusar com razão, desse modo. Beleza, isso aqui é um adjunto adverbial. Não. Aí, olha lá, a vírgula para separar o não, que é o advérbio, tá? E aí, a vírgula que vem antes das ciências. E a vírgula que vem depois é as ciências, a poesia, as belas artes não são partilhas do escravo. Certo? Isso tudo aqui, as ciências, a poesia, as belas artes, isso tudo aqui é sujeito do verbo ser. E também sujeito lá na frente de podem habitar, que está invertido. O verbo principal vem antes do verbo auxiliar. Então, na realidade, essa vírgula que foi usada aqui é para separar o primeiro sujeito do segundo, que é um sujeito composto com 3 núcleos: ciências, poesia e arte, belas artes. Entre os 2 últimos eu tenho a conjunção e fazendo a ligação, e entre os 2 primeiros a vírgula. Certo? Então, na realidade, esta vírgula aqui está sendo empregada para separar elementos com a mesma função sintática, que fazem parte de uma enumeração. Você pode até colocar aqui, enumeração. E a vírgula que vem antes é para isolar o não. Quer dizer, dentro só desse item, desse caso do termo as ciências, a vírgula que vem antes já não tem a mesma justificativa da vírgula que vem depois. Agora, com razão, sim, as vírgulas são empregadas para isolar o termo com razão. Então, lógico que o que acontece, as vírgulas de com razão isolam o adjunto adverbial. E as vírgulas que isolam as ciências, na realidade, não estão isolando as ciências. Está isolando o não e depois está separando o primeiro núcleo do segundo. Então, obviamente, as justificativas são completamente diferentes. Errado. Vamos então para a questão 4, para os 4 itens da questão 4. O termo fosforeiam, que deveria ser o verbo fosforear, que deveria ser com i, fosforeiam, possui sentido crítico, certo? E remete à debilidade dos produtores de arte no Brasil. Gente, olha só. Ele não está criticando, não. Ele está falando que, olha, nesse ambiente que é totalmente ruim, de espessas trevas, e que se encontram os homens envolvidos neste continente, viram-se alguns espíritos superiores brilhar. Tá? Esses espíritos superiores conseguiram brilhar, conseguiram se destacar, mesmo nesse ambiente horrível de escravidão. Tá? Lógico que eles não conseguiam escrever com regularidade, não conseguiram ter aquela ideia de algo eterno. Mas, cara, nesse ambiente eles conseguirem fazer alguma coisa e que tem um brilho, mesmo que seja efêmero, pô, isso já é fantástico. Então, quando ele fala isso, ele não está falando com tom crítico, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, ele está falando, cara, como é que esse cara ainda conseguiu escrever isso? Como é que ele ainda conseguiu se destacar, mesmo tendo esse ambiente, mesmo tendo essa situação? Então, muito pelo contrário, tanto é que ele fala, viram-se alguns espíritos superiores brilhar de passagem, bem semelhantes a essas luzes errantes. Eles brilham só de passagem, realmente, não é um brilho que se eterniza. Mas, cara, dentro do contexto, mais do que isso é impossível. Então não há uma crítica, muito pelo contrário. Tem um elogio, caramba, esses caras não conseguiram fazer isso. O pronome pessoal, eles relacionam-se ao antecedente os homens. Não, repare só que não é os homens. Através das espessas trevas em que se achavam envolvidos os homens neste continente, viram-se alguns espíritos superiores. Dentre esses homens, há esses espíritos superiores. E esses caras conseguiram ter brilho. Esses caras conseguiram brilhar. Então, esses espíritos superiores, eram como pirilampos que no meio das trevas fosforeiam. No meio das trevas conseguem brilhar, conseguem aparecer.
Então, eles não estão se referindo a homens, mas sim a espíritos superiores. Beleza. Item 3. O sujeito da forma verbal podem é composto por dois núcleos, escravidão e liberdade. Não. O sujeito de podem é as ciências, a poesia e as belas artes. As ciências, as poesias e as belas artes, que são filhas da liberdade, não são partilhas do escravo. Tá? Irmãs da glória. As ciências, a poesia e as belas artes fogem do país amaldiçoado, onde a escravidão rasteja, e elas, as ciências, a poesia e as liberdades, só com a liberdade podem habitar. Então, as ciências, a poesia e as belas artes só podem habitar com a liberdade. Então, o sujeito é as ciências, a poesia e as belas artes. Item 3, errado. Item 4. Vamos lá. Na linha 18, os pronomes oblíquos em desmerecê-lo e desviá-lo referem-se ambos a literato. E aí sim, esse aqui está certo. Olha lá. Se refletirmos, veremos que não são poucos escritores para um país que era colônia portuguesa, para o país onde ainda hoje o trabalho do literato, ainda hoje, longe de assegurar ao literato, tá, uma independência individual, né, independência até financeira e tal, e um título de mais reconhecimento público, parece, ao contrário, desmerecê-lo, desmerecer o literato, desviar o literato da liga dos nomes positivos. Sim. Então, o pronome oblíquo o, na forma pronominal lo, está se referindo ao literato. Então, esses homens positivos desmerecem o literato. E o pronome oblíquo está se referindo realmente a literato. Item 4, certo. Beleza? Maravilha. Com esse item aqui nós encerramos a parte 2 da correção da prova de diplomata 2022. Falou?